Bom dia! Será que com esse vídeo de introdução vocês adivinham qual é o tema da aula? Essa aula ela vai ser como uma base, um resumo, um conteúdo para poder fazer com que vocês entendam melhor sobre a Terra, sua estrutura, formato, movimento. A Terra por dentro e por fora, o formato da Terra, os movimentos da Terra. Eu sou a professora Kelly. Eu estou muito bem. E você? Como você está? Tudo bem? Eu espero que vocês possam estar bem e que estejam cuidando da saúde de vocês e dos colegas e dos familiares. É momento de união. Eu estou aqui, você está aí e juntos somos mais fortes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Processo de intervenção, curso de Ciências da Natureza, professora Kelly. Competência 1, ensino fundamental. Vamos começar, tá bom? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que a Terra ela é formada por várias camadas, tá? E a questão da estrutura da Terra vai estar relacionada com a disponibilidade de componentes com a água, o ar, o solo, a luz solar, porque todos esses fatores eles vão garantir a vida, né? Ou a existência de vida no planeta, tá bom? A Terra pode ser dividida em camadas, que a gente vai chamar da camada mais externa, que é o solo. Eu tenho o manto e eu tenho o núcleo da Terra. E para cada estrutura dessa, eu tenho uma funcionalidade. Tudo bem? Então, meu povo, a gente diz que a estrutura da Terra é formada por 3 partes: a crosta, o manto e o núcleo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura, tá certo? Aqui eu tenho exatamente a imagem do planeta Terra partido nas suas camadas. Essa parte aqui, que a gente chama de crosta, é a camada superficial da Terra, formada por rochas, pelos seres vivos, pela camada de água, tá? Essa questão a gente pode estar subdividindo entre em crosta continental, que são representados pelos continentes, que pode até 50 km de espessura, a costa oceânica, encontrada nos fundos dos oceanos, que pode ter até 10 km de espessura. A gente pode afirmar que é na crosta da Terra onde a vida vai existir, né? Então, nós estamos na parte da crosta terrestre. Nós vivemos nessa região aqui do planeta, tá bom? E lembrando que por que eu não vejo o universo? Nós temos uma camada de atmosfera, nós temos uma camada que protege o planeta e que faz com que você veja o céuzinho azul, visualize mais ou menos o sol. À noite você consegue ver as estrelas, mas visualizar outros planetas na real estrutura que eles possuem é complicado, baseado no princípio que eles estão anos-luz de nós, né? Então, vamos falar agora da segunda camada da Terra, que é o manto. O manto está localizado logo abaixo da crosta terrestre, tá? Formado por rochas sólidas e rochas fundidas, devido às temperaturas muito elevadas, que podem passar até de 3.000 graus Celsius. Nossa! Quer dizer, professora, que se um dia eu chegar no manto da Terra, eu vou me queimar. Gente, se você conseguir chegar, vai demorar, viu? Olha que o negócio não é um desenho do Pica-Pau que ele faz um buraquinho e chega do outro lado do planeta, não. Nós temos quilômetros e quilômetros da... Cadê o mouse? Da crosta terrestre até chegar no manto. Ah, então por que eu não sinto esse calor? Exatamente por causa da distância, né? A espessura que tem a camada da Terra, a crosta terrestre, que não faz você sentir o eterno calor, a intensidade do calor que eu tenho no manto. E se você está achando o manto quente,
Imagine quando você chegar no núcleo da Terra. Então, vamos lá. O manto ele tem aproximadamente 3.000 graus Celsius. Nas regiões mais próximas do núcleo, o manto chega até a pequena bagatela de 2.900 quilômetros de espessura até chegar no núcleo da Terra, que vai possuir temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius, tá? E tem uma espessura de 3.400 quilômetros, que é a última camada da Terra, que onde você vai entender que quando nós falamos de vulcões, é nada mais nada menos do que a erupção ou a saída das camadas quentes lá das profundidades da Terra, mais precisamente de manto, tá? Ah, professora, então por isso que as lavas matam pessoas, acabam com a natureza, porque quando um vulcão entra em erupção, a larva é muito quente, e essa larva tá vindo de onde? Tá vindo das camadas mais internas da Terra, tá bom? Então você vai imaginar a profundidade que é um vulcão, tá bom? A profundidade que é não, mas a profundidade que tem, não é isso? Vamos seguir. Bom, como eu tinha dito para vocês, o planeta ele é protegido por uma atmosfera, né? E essa atmosfera é formada por várias camadas e onde ela vai apresentar vários gases, dentre eles o oxigênio, o nitrogênio, né? Que são gases que estão ali para manter a estabilidade do planeta ou da atmosfera, bem como quando você fala da camada de ozônio, que está lá para proteger o nosso planeta contra a radiação solar, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a troposfera, que é a mais próxima da crosta, eu tenho a estratosfera, a mesosfera e a termosfera, onde vai estar os benditos satélites, mesosfera, onde vão estar os cometas, e eu tenho a exosfera. Todas elas são camadas da nossa atmosfera. Professora, mas espera aí. Aonde é que está passando? Onde é que está? Eu não estou entendendo. Eu não vejo essas estruturas todas. Não. Para você poder perceber o quanto de camadas nós temos formando o nosso planeta e entender a importância de cada uma. A vida vai estar na nossa atmosferazinha, a camada mais básica, onde nós estamos na crosta terrestre. A camada de ozônio é essa moça aqui, certo? Para que ela serve? Ela age como um filtro protetor, impedindo que, a partir da radiação solar, atinja a superfície da Terra com toda a sua intensidade. Por que nós estamos tendo picos de calor? Por que nós estamos tendo essas temperaturas tão elevadas quando você escuta o jornal? A camada de ozônio ela vem sendo destruída pouco a pouco pela humanidade devido à emissão de gases poluentes, tá? Como o gás carbônico, né? Como o monóxido de carbono, gás metano, os CFCs, a questão das queimadas que produzem gases que também vão agir em cima da camada de ozônio, fazendo com que ela tenha pequenos furos, e esses furos vão permitir a passagem da radiação solar com maior intensidade, com maior força. Por isso que volta e meia você escuta aí a noticiário de que as calotas, as calotas de gelo da Antártida estão se derretendo e isso está aumentando a quantidade de água nos oceanos. O calor está derretendo o gelo. Parte da nossa atmosfera também é composta por gelo. E esse gelo derretendo, estando ele no oceano, vai aumentar a quantidade de água no oceano, aumentar a quantidade do oceano. E isso não vai ser interessante para a natureza. Tá ok? Aqui, ó. A camada de gases que envolve a Terra é chamada de atmosfera. Então, a professora quer dizer que eu posso denominar a atmosfera como sendo a camada de gases que protege o planeta? Claro, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos seguir. Vamos falar agora de cada estruturazinha que vocês viram na foto do slide anterior. Vamos falar um pouquinho da crosta terrestre, tá?
como nós dizemos antes, a crosta terrestre nada mais é o local onde existe a vida, onde os seres vivos vão estar se locomovendo, onde vai ter a água, onde vai ter as plantinhas. A vida, a biosfera em si está localizada na crosta terrestre, independente de ser no ambiente sólido, ou no ambiente terrestre, né, quanto no ambiente aquático. Como assim, professor? Eu também vou considerar a crosta terrestre o fundo dos oceanos? Vai, é a crosta terrestre. Abaixo dos oceanos, aí você vai considerar como já chegando ao manto, tá bom? Eu tenho a crosta terrestre formada por grandes estruturas de rochas, que são as rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá? Essas rochas magmáticas, elas são rochas sólidas, fundidas, que formam o magma. Geralmente elas estão na parte mais interna. As sedimentares, elas são originadas a partir de sedimentos. Como assim, Kelly? As grandes erupções vão liberar gases e a larva que vem das profundezas da camada da Terra, e quando elas entram em contato com a atmosfera, ela começa a se solidificar. E essa solidificação, ela forma fragmentos, sedimentos de rocha, que exatamente são essas nossas rochas sedimentares. As rochas metamórficas, tá? São formadas quando algumas rochas magmáticas ou sedimentares já existentes sofrem atrito e grandes variações de temperatura e pressão, levando à ocorrência de alterações em suas estruturas e composições. São as rochas mais duras que nós temos, tá bom? Professora, eu preciso aprender tudo isso para fazer sua prova? Gente, a nossa prova, ela tá bem fácil. Eu acho que vocês já devem estar com ela em mãos, né? Tanto é que estão assistindo essa videoaula para poder conseguir facilitar o entendimento das questões. O que eu vou querer que você entenda aqui, o que isso é importante para a minha vida, Kelly? É importante que você saiba a composição do teu planeta. Você precisa se aprofundar? Se você quiser, seja bem-vindo. Se você não quer se aprofundar, pelo menos você tem que entender que a crosta terrestre está envolvendo a formação da vida no planeta, envolve toda a parte biótica, ou seja, toda a biosfera, a parte dos seres vivos. E essa crosta terrestre é formada por 3 tipos de rochas: sedimentares, magmáticas e metamórficas. Tá ok? Vamos seguir. Professora, aqui são as rochas sedimentares. Como é que elas se formam? Eu estou vendo aqui, tem rochas... Opa, desculpa. Aqui eu tenho as rochas sedimentares e o que eu tenho que ver? Olha, se você for observar, os sedimentos que são formados a partir do magma formado da Terra, da parte interna da Terra, ela vai formar grandes placas, onde eu posso ter as estruturas dos fósseis. Aqui nesse exemplo, você está vendo aqui um desenho de um fóssil. O que eu quero representar aqui? Que praticamente, na hora que o mar foi formado, eu tinha terra, e essa terra foi formada por rochas sedimentares vindas das regiões mais internas da Terra. Ela solidificou e guardou para si fragmentos dos nossos ancestrais, no caso, os fósseis. Aí a Terra foi passando por grandes modificações, porque a Terra que você vê hoje não é a Terra que surgiu nos primórdios, tá bom? E aqui eu tenho a formação fóssil, tá? Então, o que eu posso encontrar nas rochas sedimentares? Os fósseis. O que são fósseis? São restos de impressões de seres vivos que viveram há milhões de anos e foram preservados. E, sendo eles preservados, eles foram formados por um processo de fossilização que geralmente está associado à formação de rochas sedimentares. Tá? Professora, eu estava lendo aqui seu slide e ele está dizendo aqui que o petróleo é um combustível fóssil formado por meio de decomposição de seres vivos sobre condições específicas de pressão e temperatura. Como assim? Bom, a Terra é formada por muitos compostos orgânicos e o petróleo é um. Tá? Então, estima-se que a formação do petróleo... Por que as grandes reservas de petróleo estão dentro do oceano? Exatamente por causa da formação rochosa de rochas sedimentares que eu tenho no fundo dos mares. Tá bom?
Então, estima-se que o petróleo ele tenha uma origem, sim, orgânica, vinda das rochas sedimentares a partir de restos de materiais orgânicos, lá dos primórdios da Terra, dos primórdios de formação do planeta, ou da estrutura da Terra, estrutura terrestre que nós temos hoje. O formato da Terra. Qual a forma que o planeta tem? Ele é um círculo, ele é um quadrado, ele é uma bola. Como é que eu posso dizer que é o formato da Terra? Bom, a Terra ela não é um círculo. Ela tem um formato geomórfico, né? Ela tem um formato como se fosse como se fosse uma esfera levemente achatada nas extremidades. Então ela tem um pouco de uma curvatura, tanto na região superior como na inferior. A Terra tem um formato esferoide, com polos achatados e abaulados na linha do equador. É como se ela fosse... Eu não tenho aqui nenhuma folha de papel, mas como se você amassasse o papel e ela tivesse uma forma quase que esférica, só que com algumas depressões, algumas deformações em alguns pontos, tá? Como é que eu vou perceber o formato da Terra, Kelly? Como é que eu vou conseguir entender que a Terra é esférica, Kelly, e que ela tem esses pontos achatados? Dá para me descobrir isso? Bom, a percepção da posição do formato esférico na Terra, ele não é tão fácil devido à nossa localização do planeta, tá? Devido a como nós estamos. O que eu posso dizer para você é que em determinados pontos do planeta, se você tiver uma pessoa morando aqui no Fortaleza e outra em outra região do mundo, em outro local do mundo, e você pedir para visualizar algumas constelações, o ângulo de visão das pessoas em relação à constelação observada, ela vai ser diferente, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de uma pessoa que está nesse ponto e de outra que está no outro ponto da Terra. Elas estão observando o mesmo tipo de constelação, que é o Cruzeiro do Sul. Você vai perceber que a forma de visualização das duas pessoas é totalmente diferente. E isso se dá exatamente pelo ângulo que a pessoa está na posição da Terra e o formato que a Terra possui. Claro, é fácil de você perceber isso? Não. Mas isso pode ser percebido? Pode. Tá? Professora, isso pode acontecer? Esse garoto que está bem aqui está quase de cabeça para baixo. Gente, nós não caímos, tá? A Terra ela tem seus movimentos e a gente está girando com ela e a gente não percebe, porque a força da gravidade nos permite ficar fixo na crosta terrestre, tá? E os movimentos da Terra, eles são imperceptíveis a nós, né? Nós não percebemos, mas a velocidade que a Terra está girando é muito grande. E eu posso dizer assim, grande quanto, Kelly? Me dê um exemplo. Ok. Nós estamos numa estrada e estamos dentro de um carro, ou então de um ônibus, e ele está a 100 km por hora. E de uma hora para outra, se o motorista ele vai frear. O que acontece com nossos passageiros? A sensação não é agradável, é? Multiplique isso daí por 1.000, 2.000, 3.000 e seria a sensação que nós teríamos caso um dia a Terra parasse de girar. Pegou o sistema? Sinistro, né? Ciências é show, galera. É aquilo que eu falei para vocês na época das aulas presenciais. Nós vivemos ciência, mas não a percebemos porque às vezes nós nos esquecemos da curiosidade, que é investigar. Então, estou fazendo um convite. Vamos investigar a ciência. Professora, a senhora acabou de dizer que a Terra faz movimentos. Sim, eu tenho, dentre muitos movimentos que formam a Terra, eu tenho dois principais. Eu tenho o movimento de rotação e o movimento de translação. Nós falaremos dos dois, tá bom? Então, fica ligadinho. Bom, um dos movimentos que a Terra realiza é girar em torno de si mesma. Então, você vai pegar um copo
e vai fazer ele girar em torno dele mesmo. Esse movimento a Terra realiza. E esse nome que a gente vai dar é um movimento de rotação. Visualize um peão girando. É o exemplo mais clássico do tipo de movimento de rotação. Quando o planeta dá voltas em torno do seu próprio eixo, tá? A rotação da Terra ela vai ser confirmada ou comprovada do mesmo jeito que você analisa os movimentos do peão, tá? O planeta vai estar girando em torno do seu próprio eixo. Esse eixo é imaginário, porque a gente não tem nada prendendo o planeta para fazer ele girar, tá? E esse eixo imaginário ele vai estar tanto no polo norte quanto no polo sul, nas duas extremidades do planeta, tá ok? O que eu tenho mais, Kelly? Você vai perceber o movimento de rotação. Deixa eu colocar num ponto onde eu não atrapalhe a leitura e nem vocês possam deixar de ler e acompanhar comigo. Quando você fala do movimento de rotação, tá? Você vai observar que o Sol se move no céu ao longo do dia. Então, o movimento de rotação ele vai te dar a sensação do dia e da noite. É aquela questão de você observar que ao amanhecer o Sol está de um lado, meio-dia ele está sobre a sua cabeça, parece que é um sol para cada um, à tarde ele está do outro lado. Então você percebe a movimentação do Sol de um ponto a outro. Não é assim? E vai chegar um momento que quando ele nasce, ele está surgindo para você ver, quando ele se põe, ele desaparece, dá lugar à noite, que é a questão do aparecimento da Lua. O que foi acontecer? O Sol se escondeu para virar noite? Não, é um movimento que a Terra faz. Então você vai imaginar assim, o meu copo é o planeta, a caneta é o Sol. Aquela região que está voltada para o Sol, ela é dia. Então eu vou fazer um movimento anti-horário e todo o planeta vai ser iluminado pelo Sol. Óbvio, quem está nesse ponto está sendo iluminado pela caneta. Quem está do outro lado, do planeta, o Sol que está aqui não vai atingir. Até porque o planeta não é transparente para poder a luz solar passar de um lado para outro. Então, eu tenho regiões do planeta que estão iluminadas e regiões do planeta que não vão estar. Então, imagine aqui, está aqui o Sol. Essa região ela está iluminada. Essa parte aqui, não. Então, eu tenho o período do dia e o período da noite. E se a Terra começar a girar, todos os locais do mundo terão dias e noites, tá? A rotação, tá? O movimento de rotação, ele vai levar 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que nós estamos arredondando para 24 horas, certo? Então, o movimento de rotação ele tem a ver com a duração do dia e da noite. E o tempo que ele leva é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que o ser humano agora, que os cientistas, no caso, né, arredondaram para 24 horas. Mas, professora, não é 24 horas. Tudo bem, não se preocupa. Esses minutos, esses segundos que estão colocados a mais, vão refletir lá na frente, quando nós estivermos falando do movimento de translação, né? Quando nós estivermos falando a questão do calendário de fevereiro, quando você fala de um ano ser ou não ser bissexto. A questão do fevereiro ter 28 ou 29 dias. Tem a ver com essas questões. Olha aqui o movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento que a Terra também vai realizar, onde ela vai percorrer um caminho praticamente circular ao redor
do Sol, tá? E isso vai levar 365 dias, ou seja, um ano. Peraí, professora, muita calma nessa hora que agora eu fiquei perturbado. A Terra gira em torno de si mesma e girando em torno de si mesma, ela também vai girar em torno do Sol? Aham, exatamente isso. A Terra possui dois movimentos importantes, que é o de rotação, quando ela dá a volta sobre o seu próprio eixo, garantindo o dia e a noite. E tem o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Aí agora, eu vou utilizar 2 copos, tá bom? Porque eu não vou conseguir... Eu vou usar 2 copos, deixa eu ver se eu encontro um objeto melhor aqui. Eu não vou encontrar um objeto melhor que o meu copo, não. Então, vamos garantir aqui. Vamos dizer que o meu copo branquinho, ele seja o Sol. O meu copo verdezinho seja o planeta. O verde é o planeta, o branquinho é o Sol. Esse copo vai estar dando volta sobre o seu eixo e vai fazer isso aqui, olha. Eu vou... Oh, Jesus, não posso virar. O planeta está dando volta sobre o seu próprio eixo. E no que ele dá volta sobre o próprio eixo, ele vai estar circulando o Sol. Certo? Professor, quer dizer que são 2 movimentos simultâneos. O movimento que o planeta dá em torno dele mesmo, que é o de rotação, e o movimento que o Sol também faz em torno do Sol. Justo. O movimento que ele faz em torno do Sol é chamado de translação. O movimento de rotação tem duração de 24 horas. O de translação garante as estações do ano, tá? Que são 365 dias. Porém, existem anos que a gente considera como anos bissextos, que é a questão do um dia a mais devido ao tempo de rotação do planeta, tá bom? Então, aqui, a posição em que o Sol aparece A posição em que o Sol aparece e desaparece no horizonte muda um pouco a cada dia. Isso é consequência do movimento de translação. Além disso, o Sol segue um movimento inclinado em relação ao horizonte em razão de ter seu eixo inclinado. Então, para cada época do ano, você vai perceber que o Sol se apresenta diferenciado. Como assim, Kelly? Galera, observe o seu dia, observe o amanhecer e o entardecer de todos os dias do teu ano. Tem dias que dá 5 horas da manhã e o Sol já está raiando. Ele já acordou. Tem dias que 6 horas ele ainda está nascendo. Isso tem a ver com as estações do ano. Isso tem a ver com os movimentos de translação. Tem dias que aparentam ser mais longos, onde o Sol, às 6 horas da noite, você ainda consegue ver ele se pondo. Tem dias que 6 horas da noite... Eu falei 6 horas da manhã, foi? Agora bugou. Vamos lá, vou repetir de novo, porque se eu tiver falado da manhã, a gente buga a cabeça de vocês. Então, vamos lá. O movimento de translação, ele tem a ver com as estações do ano. Então, vai acontecer que alguns dias o Sol nasce mais cedo, e em alguns dias do ano, algumas épocas do ano, ele vai nascer mais tarde. Do mesmo jeito que ele vai desaparecer, né, mais cedo. Por exemplo, existem épocas do ano que dá 6 horas e tá tudo escuro. A noite já tomou conta do teu dia. Nossa, o dia já acabou, o céu tá escuro. A lua já tá lá, linda, se mostrando. Porém, existem épocas do ano que 6 horas da tarde você ainda tá vendo o sol se pôr. Isso é devido ao movimento de translação e à inclinação que esse Sol tem em relação ao nosso planeta, tá? Então, para reinformar e reafirmar para vocês, a rotação tem a ver com os dias e a noite,
A rotação tem a ver com a Terra girar em torno de si, em um eixo imaginário, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, tá? A rotação da Terra é responsável por produzir os movimentos aparentes do Sol no céu, originando exatamente a questão de dias claros e as noites, tá? Lembrando que a luminosidade ela vai mudando mediante ao tempo de exposição, né? A rotação está acontecendo, ela vai durar 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Então, eu tenho um horário mais quente, um horário mais frio, mais ameno, sol mais ameno, por causa do movimento da Terra. E quando eu falo do movimento de translação, eu estou me referindo ao ano e as estações do ano, tá bom? Lembrando que translação sempre será o movimento que a Terra exerce ao redor do Sol, tá? Aí o que eu tenho? A existência dos anos se deve ao movimento de translação, nada novo sobre o Sol, em que a Terra percorre uma órbita ao redor do Sol. Este movimento se repete aproximadamente a cada 365 dias, onde para cada ano, tá? Então, por que o ano bissexto é de 4 em 4 anos? Porque para cada ano que passa, aquele tempozinho de rotação vai ser contado. Então, com 4 anos, eu formo 24 horas. Nessa brincadeirinha, tá? Nesta brincadeirinha, eu tenho o ano bissexto. O 29 de fevereiro. Professora, o movimento de rotação é o movimento do planeta sobre si mesmo. O de translação envolve o movimento da Terra em torno do Sol. O que tem a ver com as estações do ano? A inclinação do eixo de rotação, tá, do planeta em relação à eclíptica, que é responsável pela existência das estações do ano. Ela também explica o fato de as estações serem invertidas no hemisfério norte e hemisfério sul, até porque estão em posições do planeta diferentes. Então é aquela história. Se o movimento de rotação está acontecendo automaticamente em relação... Meu dedinho é o planeta, hein? Ó, movimento de rotação e esse outro dedinho é o Sol. Na medida que isso está acontecendo, o Polo Norte e o Polo Sul, eles vão ter estações de ano diferentes por causa da inclinação que o Sol tem. Então, geralmente, quando nós temos primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul não vai ser primavera, vai ser outono. Se eu tiver no hemisfério norte o verão, no hemisfério sul vai ser inverno. Exatamente por causa dos eixos de inclinação. Vamos falar um pouquinho mais sobre as estações do ano. Deixa eu ver. Para falar de estação do ano, você precisa entender o que é os solstícios e os equinócios. Tá? Ó, o início das estações do ano é marcado por dias específicos denominados equinócios e solstícios. Tá? O que é os equinócios, Kelly? Os equinócios eles vão marcar o início da primavera em um hemisfério e do outono em outro. Então, digamos que é aquela história que eu disse. No movimento de translação que determina as estações do ano, o que está no hemisfério norte vai ser diferente do que está no hemisfério sul. Se no norte for primavera, no hemisfério sul vai ser o quê? Outono. Os dias do ano em que se inicia o verão em um hemisfério é o inverno no outro, chamado de solstícios. Então, o solstício, ele representa verão e inverno, e os equinócios relacionados à primavera e outono. Aqui eu tenho as estações do ano, que no nosso estado ele não é tão visível, exatamente por causa da disposição do nosso planeta, ou do nosso planeta não, do nosso estado com a linha do Equador. Tá? O Ceará, né, a região nordeste, ela está muito próxima da linha imaginária do Equador, que é a linha mediana do planeta. O que leva a gente não perceber os solstícios e equinócios tão profundamente quanto os países que estão na parte mais
norte do planeta ou países que estão na posição mais sul do planeta. Como assim, Kelly? Aqui a gente costuma dizer que a gente só tem verão e inverno. Então é como se nós só sentíssemos um solstício. As outras estações do ano existem? Existem sim. Você vai perceber? Muito pouco. Tá bom? Outra relação que vocês às vezes não percebem é a questão do horário de verão. Quando existiu o horário de verão no Brasil, por que a região Nordeste estava fora do horário de verão? Por causa da inclinação do planeta em relação ao Sol. A inclinação do Sol em relação ao planeta, perdão. A inclinação do Sol relativa ao planeta. Como nós estamos localizados próximo à linha do Equador, a incidência de Sol no nosso estado ela é bem maior do que em outras regiões do planeta. Ou olhando para o Brasil, em outras regiões do Brasil. Tá? Então, o que acontece? Para nós, é como se a gente não sentisse tanto a questão da diminuição da irradiação solar em épocas do ano chamadas de equinócios. A época da primavera, a época do outono, a gente não percebe essas estações do ano por causa da posição que nós estamos quanto à linha do Equador. Nessa questão, a incidência de sol para nós é um pouco maior. Então, a gente vai ter dias mais longos, dias mais curtos, que vão representar outono, verão e inverno. Porém, quando chega na primavera e outono, a gente não percebe tanto. E se você olhar aqui, primavera, deixa eu ver. Ó, eu tenho o equinócio de março, o solstício de dezembro, solstício de julho, equinócio de setembro. Então, vamos olhar para a época das primaveras e outonos, que são os equinócios. Aonde é que eles estão? Ó? Março ou setembro. Para nós é diferente. Se você for perceber, qual era a época do horário de verão? Era uma época do verão. Geralmente, o horário de verão acontece em cada estação do ano. No verão. Para nós tem muita diferença? Não, porque a gente tem a radiação solar linda e maravilhosa. Sempre, sempre. Vamos ler aqui, olha. Me acompanhe na leitura, por favor. E me desculpem se eu saí do ângulo da câmera. É porque a letrinha que eu deixei aqui foi muito pequena. Pra mim, né? Pra vocês talvez esteja bom. Pra mim tá difícil. Olha, movimento 1. Solstício de junho. Ocorre por volta do dia 21. Então, vamos olhar aqui, certo? O solstício de junho. O solstício de junho, desculpa. O solstício de junho, ele ocorre por volta do dia 21 de junho, óbvio, evidente, onde o hemisfério norte está mais voltado para o sul e recebe mais luz que o sol. Nessa data, inicia-se o verão no hemisfério norte. Então, na parte superior do planeta, eu inicio o bendito verão. Se aqui está iniciando o verão, o que acontece no hemisfério sul? Se aqui está no verão, no hemisfério sul vai estar o quê? Inverno. Mas aí vamos continuar. Nessa data, inclui-se o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Na ilustração, o sol está à direita da tua imagem. Observe aqui, ó. Então, eu tenho o solstício de junho, que envolve a formação do verão no hemisfério norte, porque no processo de inclinação, essa área vai estar muito mais iluminada que essa, fazendo com que aqui seja o inverno e este aqui o bendito do verão. Ok? Vamos pegar a parte de baixo. Vamos dar uma olhada nessa partezinha aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? Nessa imagem, nessa parte, eu vou ter o quê? O equinócio de setembro. O que acontece no equinócio de setembro? O que o equinócio é? Primavera e outono. Se num hemisfério for primavera, no outro vai ser outono. Vamos ver aqui o equinócio de setembro.
No equinócio de setembro, ocorre por volta do dia 22, certo? Neste dia, os dois hemisférios receberão a mesma quantidade de raios solares, tá? E a duração da noite é igual e a do dia também. Como assim, professora? Eu vou ter o dia dividido igualmente entre a quantidade de horas da noite e a quantidade das horas do dia. Então, são 12 horas para a noite, 12 horas para o dia. A questão de amanhecer e entardecer, certo? A presença e a ausência do sol aos nossos olhos, tá? Nessa época, tá? Bem aqui, ó. Nesta época vai se iniciar o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Nessa perspectiva, o sol está atrás do observador, iluminando a Terra de frente. Então, é como se eu estivesse olhando bem aqui, onde está meu mouse, e o sol estivesse por trás de mim. Tá? É como se eu estivesse aqui olhando o planeta e o sol ainda estivesse por trás de mim. Então, toda essa estrutura, tudo aqui que você está vendo vai estar iluminado. Observe que no solstício de junho, você tem uma lateral. É como se fosse meio a meio. Observe que nas 4 imagens, nós estamos vendo o mesmo lado do planeta, certo? Observe que nós estamos vendo o mesmo lado do planeta. E na hora que eu estou lhe mostrando essas estações do ano, eu quero que vocês percebam como ele está. Nesse mesmo ponto, nas várias variações da Terra, da estação do ano. Perceba que aqui parte está iluminada e parte não está, que é a questão do verão e inverno, que é a questão do bem disso, do solstício. No equinócio, eu tenho toda essa região iluminada. Vamos olhar para o solstício de dezembro. Percebe que o solstício de dezembro é o inverso do solstício de junho? Percebe que aqui, se a gente for dizer direita e esquerda, no de junho, a parte direita está iluminada, a esquerda está escura. E quando eu venho para o solstício de dezembro é o inverso. O que eu tenho no solstício de dezembro? O solstício de dezembro ele vai ocorrer por volta do dia 21, onde o hemisfério sul está mais voltado para o sol do que o hemisfério norte, recebendo maior luminosidade, tá? Nesta data vão iniciar o inverno no hemisfério norte por causa da inclinação, o plano de inclinação. É como se eu pegasse a caneta e dissesse assim, o planeta ele não está reto, ele está tendendo. Então, nessa hora, se o sol estiver... Deixa eu segurar aqui, vai assim. Se o sol estiver... Ai, Jesus. Eu sempre me esqueço que na câmera é invertido. Eu tenho bem aqui, tá aqui ele. Se o sol estiver se a Terra estiver nessa inclinação, tá? A minha mão sendo o sol, essa parte vai estar mais iluminada que essa por causa do eixo de inclinação. Certo? Você concorda comigo que eu fazendo isso, essa parte, se o sol estiver aqui, ela está mais próxima do sol do que essa? Então, você vai imaginar aqui o solstício de dezembro, onde o plano de inclinação faz com que essa parte esteja mais próxima do sol do que essa. Vocês perceberam isso? Ou é difícil de imaginar? Eu espero que dê para entender. Aqui embaixo, eu tenho o equinócio de março. No equinócio de março, o que é que eu vou ter? Certo? No equinócio de março, vai acontecer por volta do dia 20 de março, certo? Os dois hemisférios vão receber a mesma quantidade de sol e a duração da noite é igual à do dia claro.
Inicia-se a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Nesta perspectiva, o Sol vai estar atrás do observador, iluminando a Terra de frente. Ok? Por hoje é só. Depois a gente vai fazer outro vídeo falando dos planetas. Fica ligadinho. Tchau. E a gente tá terminando a competência 1, né, galera?